Olha aí se tá o nome dele. Titi, partiu? Tá gravando já? Tá funcionando o áudio? Tá tudo funcionando, tá tudo certo. Tem refresh, não tem refresh, tá tudo certo? Agora que você entendeu que as emoções não estão no coração, e sim no nosso cérebro límbico, nós vamos falar de inteligência emocional. O simples fato de perceber, de entender, de ter o conhecimento de que emoções não estão aqui no coração e sim no nosso cérebro, já muda a forma como a gente vai interagir com os outros, como nós vamos olhar para nós mesmos, o tipo de conhecimento que nós vamos buscar. Então, as nossas emoções estão no nosso cérebro límbico, uma das bases do nosso cérebro. E agora, para a gente entender que não existe como controlar as nossas emoções, mas sim negociar com elas, treiná-las de maneira com que as nossas reações não sejam tão instintivas diretamente do cérebro reptiliano, mas para que as nossas reações possam vir mais do nosso neocórtex, que sejam mais racionais e não tão instintivas, nós precisamos entender primeiro o que é uma emoção. Uma emoção é uma reação instintiva do nosso cérebro e que, para que fique claro o que realmente acontece e o que é, eu quero lhe contar uma situação e relatar uma história. Imagina que você está viajando, você está passeando no Caribe e você está mergulhando naquelas águas maravilhosas, lindas e incríveis, a mais ou menos 5 metros de profundidade e curtindo o mergulho de uma maneira muito bacana, legal, toda aquela paisagem da água, todos aqueles peixes, tudo aquilo maravilhoso que você vê, curtindo tudo aquilo, quando de repente você percebe uma sombra passando rapidamente por baixo de você. Veja bem, quando eu falo sombra, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Tubarão, não é mesmo? Se você não pensou, você é uma das poucas pessoas que não pensa nisso, porque quando eu conto essa história, a maioria, a esmagadora maioria, imagina um tubarão. Naquele momento, se você pensar em um tubarão, o que vai acontecer? Aí mesmo, dentro da água, naquele instante, você vai ter algumas reações. Primeiro, suas pupilas vão se dilatar, teu estômago vai parar de peristaltar, mesmo embaixo da água, tuas mãos vão suar, enfim, uma série de reações fisiológicas vai acontecer. Por quê? Porque o seu cérebro reptiliano identificou um perigo, identificou uma ameaça e ele quer te manter vivo. Então, ele provocou todas essas reações para que você possa se defender. Então, o sangue começa a ser drenado mais para as suas mãos e pernas e você nada como se você fosse o Michael Phelps. Você nunca nadou tão rápido para sair da água e fugir daquele perigo. Quando você sai da água, você já está seguro, você dá aquela respirada, então você sente aquela fraqueza ou, enfim, você tem aquela sensação de insegurança ou talvez de medo por alguns instantes. E as pessoas acreditam que a emoção é aquilo que acontece depois que você saiu da água. Não. Emoção é o que aconteceu naqueles milésimos, naquela fração de segundo embaixo d'água, quando o teu cérebro identificou que aquela sombra poderia ser um tubarão. Foi algo instintivo e muito rápido. Isso é uma emoção e você não controla as tuas emoções. Você pode treiná-las de maneira diferente. E nesse exemplo que eu te dei, o que seria treinar a emoção de uma maneira diferente? Antes de entrar na água, você poderia pesquisar se existem tubarões no Caribe, então você perceberia que não existe e que não tem como você mergulhar lá e ter um tubarão lá, e então você iria com essa informação. Quando essa sombra passaria por baixo de você, ao invés dessa reação instintiva, você racionalizaria, você já teria essa informação. E então você diria, não, mas não tem tubarão aqui, eu posso continuar de boa. E a tua reação seria totalmente diferente. É exatamente isso que nós podemos fazer no dia a dia. Esse conhecimento que eu estou compartilhando com você, esses recursos até agora e a compreensão que vai vir na sequência, vão ser como um treino, vão ser como ensinar o teu reptiliano a reagir em algumas situações diferentes. As técnicas de auto-hipnose e as ferramentas que você vai fazer racionalmente vão te ajudar a treinar as tuas emoções. E nós temos 5 emoções básicas: medo, raiva, tristeza, alegria e afeto. Eu fiz 2 formações em inteligência emocional que levaram 8 dias. Entre as duas foram 8 dias de imersão. Foram muitas coisas do que eu resumo para você aqui. E um resumo que eu posso te dar são 5 emoções básicas. E conforme a gente for trabalhando a mente, você for entendendo a mente, além do cérebro, como isso funciona junto, como as duas partes funcionam juntas, você vai conseguir ter a percepção de como você pode treinar as emoções e de que como entender que apenas essas 5 emoções básicas você precisa negociar, entender, retreinar,
já vai ser suficiente para você potencializar as suas emoções no dia a dia. Então, por enquanto, grave aí. Nós temos 5 emoções básicas: medo, raiva, tristeza, alegria e afeto. Agora, eu vou passar para você na sequência para explicar na próxima aula os 5 pilares da inteligência emocional.